Pessoal, professor Pedro aqui, e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a semana 2 do PET volume 2, tá? Então eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre o texto. O texto, ele traz como tema o mercantilismo, tá? Então, os estados nacionais, aqui a breve apresentação, né? Os estados nacionais, ou seja, os países, eles começaram a se formar no século XII, sendo que Portugal foi o primeiro deles, e ele surgiu no ano de 1139. Então, Portugal é o país moderno, digamos entre aspas assim, mais antigo do continente europeu. Só que o fortalecimento de Portugal e dos outros países, Inglaterra, Europa, foi possível graças ao apoio da burguesia, porque a burguesia estava ganhando dinheiro e conseguia manutenção, financiar, né, a construção desses países modernos. Cada país adotou uma estratégia diferente para enriquecer, certo? Mas essas estratégias, quando elas são pensadas em conjunto, elas recebem o nome de mercantilismo. Então, o que é o mercantilismo? O mercantilismo é um conjunto de práticas e princípios que os reis europeus adotaram para promover o enriquecimento dos seus reinos, seus respectivos reinos. Portugal adotou um conjunto, a França vai adotar outro, a Inglaterra vai adotar outro, e por aí vai. Continuando. O controle da economia pelo Estado ocorria com a concessão de benefícios para alguns comerciantes e restrição de comércio para outros, principalmente de outros países. Então, os reis, o que eles faziam? Eles davam um jeito de ajudar os comerciantes do seu reino e a prejudicar as mercadorias que vinham de fora. Porque isso aí gerava lucro e gerava enriquecimento para as pessoas que estavam dentro do reino. Era uma disputa para saber qual país teria mais poder econômico sobre os outros. Vejamos alguma dessas estratégias. Então vamos pensar aqui, ó. O dinheiro na Idade Moderna era o ouro. E uma das formas diretas de se enriquecer era extraindo o ouro e a prata das minas. Então, se o dinheiro era o ouro, se você tivesse minas, se você tivesse minas de ouro e minas de prata, você conseguiria enriquecer o seu reino. A Espanha, por exemplo, adotou uma política chamada metalismo, que consistia em explorar territórios em busca de metais preciosos. Para alcançar esse objetivo, os espanhóis foram em busca de novos territórios. Foi dessa maneira que descobriram um novo mundo, que mais tarde seria chamado de América. A gente vai estudar isso, gente, a descoberta da América de uma forma mais específica em outro momento do nosso curso de História, tá? No novo continente, ou seja, aqui na América, eles encontraram rapidamente o ouro, uma vez que tiveram contato com o povo Inca, que usava ouro em abundância. Assim, a Espanha procurou se enriquecer com esse ouro e se manter forte na disputa mercantil. Então, essa foi a estratégia da Espanha. Conseguir ouro, conseguir prata, principalmente porque eles conseguiram muito, para eles se manterem ricos dentro desse cenário mercantilista. Portugal também tentou adotar o mercantilismo como forma de enriquecimento, mas quando chegaram ao Brasil, não conseguiram encontrar ouro. Eles encontraram uma terra vasta, com uma natureza bela, mas nada de ouro. Então eles utilizaram a estratégia do colonialismo, que consiste em mandar gente para o Brasil, para eles trabalharem aqui e gerar algum tipo de lucro para Portugal. Agora vamos ver qual foi a estratégia dos ingleses. Os ingleses adotaram uma medida diferente dos ibéricos. Quem são os ibéricos? Os portugueses e os espanhóis, porque Portugal e Espanha ficam na Península Ibérica, que é uma região do continente europeu. Por conta da grande produção de lã em seu território e do algodão em sua colônia americana, os ingleses usaram a estratégia do comercialismo, que consiste em focar no comércio, principalmente no marítimo, para enriquecer. Então, estão percebendo a estratégia que cada um desses países utilizou para enriquecer? A Espanha usou um, Portugal usou outro, a Inglaterra vai usar outro. A França usou um modelo diferente dos outros, o colbertismo. Consistia em vender seus produtos de luxo a valores maiores e a controlar os gastos do governo. Uma estratégia que a França e outros países adotaram é a balança comercial favorável, que nada mais era do que aumentar as exportações, ou seja, vender muito e fazer o possível para comprar menos de outros países, para poder sempre, hora de fazer o balanço, fechar a conta, ter sempre lucro ao invés de prejuízo. Para auxiliar no controle da balança comercial, os países criaram impostos sobre a exportação, valorizando assim os produtos feitos no país. Era o chamado protecionismo, que até hoje é utilizado. Aí tem algumas sugestões de vídeo aqui, quem quiser pode acessar, mas eu vou colocar aqui, explicar para vocês aqui as atividades. Então, as medidas mercantilistas
foram adotadas como forma de enriquecimento dos países europeus. Analise uma consequência dessas políticas econômicas para a Europa. Gente, se a gente tem, por exemplo, 100 quilos de ouro, e esses 100 quilos de ouro estão distribuídos 50 para cada lado, os dois são iguais. Só que um dos lados quer enriquecer, pega esses 50 quilos de ouro do outro e leva para ele. Esse que levou ficou rico, mas o que aconteceu com o que ficou sem? É nesse sentido que vocês vão conseguir pensar a resposta. Qual a consequência do enriquecimento da Europa para a América, para o nosso continente? Ó, cada país adotou uma medida mercantilista diferente. Avalie qual das medidas você considera mais eficiente e justifique o motivo. Aí a gente falou da medida de Portugal, da Espanha, da Inglaterra e da França. Qual dessas que você acha mais interessante para tornar um país rico? Você vai falar, eu acho a da França, que era essa, porque por causa disso e disso. É uma resposta pessoal, mas com fundamentação histórica, ok? 3. Explique como os países faziam para deixar sua balança comercial favorável. Acabei de falar qual é o esquema para deixar a balança comercial favorável, ou seja, para o país fechar lá o ano, por exemplo, assim, no lucro, em vez de ficar no prejuízo. O que ele precisa fazer? Porque a balança comercial favorável é uma conta do que o país compra de outros países e do que ele vende para outros países. Favorável é quando ele tem lucro e desfavorável é quando ele não tem lucro. 4. Leia o texto. A concepção mercantilista de riqueza foi, entretanto, contestada em meados do século XVIII. O francês François Quinault afirmava que os mercantilistas estavam errados em identificar a riqueza com a quantidade de metais preciosos, pois para ele, a França, a fonte de riqueza era a terra. O texto traz duas medidas de riqueza dos países. Hoje em dia, qual é a base da riqueza de um país? O que torna um país rico hoje em dia? Qual é a fonte de riqueza de um país? Tá? Pensem nessa questão. E aqui a gente tem complete a cruzada sobre o mercantilismo. Vocês podem fazer isso no caderno, né? Ou então, quem não tem o PET impresso, o que vocês podem fazer? Vocês podem colocar horizontais, número 1, e colocar a resposta. Colocar a resposta da 1, da 4 e por aí vai. Tá? Então, política econômica utilizada pela França. Dá uma consultadinha lá no texto. O texto fala qual que é. Tem uma palavrinha que vocês têm que completar. Comercial favorável, quando você vende mais do que compra. 6. Principal metal procurado para fazer as moedas. Lembrando, gente, que horizontal é o que está reto aqui, por exemplo, A8. Horizontal. Continente descoberto pelos espanhóis no século XV. Qual foi o continente? Falei dele várias vezes, não é a Europa. Estratégia de enriquecimento direto pelo acúmulo de metais preciosos. Qual a estratégia? Como se chama? A estratégia que a Espanha adotava, inclusive. Número 1. Verticais. Prática mercantilista caracterizada por explorar novos territórios. Qual será que é essa, hein? E primeiro país a se formar. Qual foi o primeiro país? Falei isso para vocês agora. E qual a política mercantilista adotada pela Inglaterra, tá? Vocês vão fazer esses exercícios aqui e vão deixar guardadinhos aí no caderno. Não esquece de botar o número da aula de hoje, porque eu vou pedir todas as semanas do PET de uma vez só, que a gente terminar o PET. Beleza? Qualquer coisa me chama lá no grupo que eu ajudo vocês.